Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rafael Juca. Estamos juntos novamente para que a gente possa conversar um pouco mais sobre as lentes, tá? Então olha só, nas últimas aulas mostrei a vocês as lentes. Como? Né? Os tipos de lentes, né? A convergente, divergente. Mostrei para você quando que uma lente ela é considerada convergente e em que situações ela é considerada divergente. Então uma mesma lente pode ser convergente, pode ser divergente? Sim, pode. Depende do meio no qual aquela lente ela está inserida. Então, por exemplo, uma lente convergente. Bom, dependendo do índice de refração, se o índice de refração da lente for maior que o índice de refração do meio, nós sabemos que será convergente aquela lente que tiver a borda fina. Bom, e a divergente? Na mesma situação, será considerada divergente aquela lente que tiver a borda grossa. Ok? E aí, falamos um pouco, né, sobre as lentes delgadas, fiz a representação para vocês. No entanto, hoje nós vamos conversar sobre a construção propriamente dita e a nomenclatura das lentes. Tá ok? Então, por que a gente fala que são lentes esféricas? Porque essas lentes elas são criadas a partir de interseções de esferas. Então, se eu tenho esferas que vão formar ali uma determinada, tem uma região onde existe ali uma interseção entre elas, aquele espaço entre essas esferas vai formar exatamente a nossa lente. E aí, né, a princípio, todas essas lentes aqui, né, elas podem ser representadas dessa maneira, exceto duas. Essa e essa. Tá legal? Então, por quê? Olha lá, coisas a partir de superfícies esféricas e ou planas. Então, pelo menos uma superfície, uma face dessa esfera, ela tem que ser esférica, para que a gente possa considerar uma lente esférica. Tá legal? Então vamos lá, vamos propriamente dito ali, vamos logo à nomenclatura. Como é que eu dou o nome a essas lentes? Bom, eu tenho que obedecer a seguinte regra. A superfície que possuir maior raio será citada primeiro. Então, eu vou ter que ver o seguinte, bom, qual é a que tem maior raio? Vamos lá. Côncavo convexa. Repara o seguinte, ó. O que a gente falou primeiro? Côncavo. Por quê? Porque a face de dentro, a face côncava, ela tem um raio maior do que a face de fora, que é a convexa. Tudo bem? Olha a biconvexa. Mas a biconvexa, o raio ali não vai interessar pra gente nesse momento, né? Não faz tanto sentido falar de raio nesse momento. Por quê? Porque as duas faces, elas são convexas, por isso biconvexa. Tá ok? Vamos à bicôncava. Da mesma forma, só que agora ao invés de ser uma superfície convexa, né, para fora, é uma superfície côncava. Ou seja, ela tem ali uma concavidade, tem duas concavidades. Por serem duas, vai ser bicôncava, tudo bem? Bom, vamos lá, convexo-côncava. Convexo-côncava por quê? Porque aquela face, olha lá, ó, que está para fora ali, ó, né, convexa, ela está para fora, ela é convexa. Olha a face de dentro, ela é a côncava. E ó, a face de fora tem um raio maior do que a face de dentro. Tudo bem? Bom, e aí vamos falar agora dessa lente aqui, que é a plano-côncava, né? Não vou fazer muita cerimônia para falar com você sobre ela, tá legal? E a plano-convexa. Bom, plano côncavo e plano convexo. Plano côncavo e plano convexo. Né? Professor, você falou para mim ainda há pouco que para a gente falar o nome, né, das lentes, a gente fala primeiro aquela que tem maior raio. Está escrito aqui, ó, maior raio, tá ok? Mas uma superfície plana, ela não possui raio. Vamos com calma, olha só. Superfícies planas, nós dizemos que superfícies planas, elas têm um raio que tenda ao infinito. Tá ok? E tá de amarelo, por quê? Porque isso é importante, tá ok? Então, superfícies planas, nós consideramos que elas têm um raio próximo ao infinito, tá ok? Então, o que acontece? Onde é que eu posso ver isso acontecendo? Bom, eu posso ver isso acontecendo na rua, por exemplo. Bom, quando eu vou à rua e vejo, né, a rua horizontalmente, ela parece reta para mim. Mas aquela rua ali, ela está em uma esfera, que é o planeta Terra. Então, é uma pequena superfície em cima do planeta, que sim, é esférico, tá? Que é esférico. Tudo bem?
Então, dessa forma, o que acontece? Eu vejo uma superfície plana que é parte de uma esfera. Dessa forma, eu digo que aquela pequena região, né, superfície plana, ela tem um raio que tende ao infinito. Ok? Dessa forma, mostro para você novamente, aqui eu falo primeiro plano. E falo primeiro plano aqui também. Então, plano convexa e plano côncavo. Bom, justificado aqui o porquê disso. Tudo bem? Então, vamos ao próximo quadro para que a gente possa, para que eu possa mostrar para você como cada lente dessa aqui é formada. Tá ok? Vamos ao próximo quadro. Bom, então antes de mais nada, vamos comentar como é feita a construção dessas lentes, tá ok? Bom, e como a gente está vendo aqui, né, as lentes esféricas, tá certo? Então a gente vai utilizar, nós vamos nos utilizar de esferas, tá ok? Imagine então uma esfera de centro C1 e raio R1, assim como imagine também uma esfera de centro C2 e raio R2. Imagine que essas esferas, elas sejam sobrepostas, beleza? E aí nós teremos aqui pontos de interseção. Nesses pontos de interseção, o resultado dessa interseção, tá ok? É exatamente, forma-se na verdade aqui a nossa lente biconvexa, beleza? Observe que ela tem bordas, tem pontas, tá certo? Então, ela é a nossa lente biconvexa, tudo bem? Assim como a nossa lente plano-convexa. Por que é plana? Porque ela é cortada aqui, essa esfera de centro C1 e raio R1 é cortada por esse plano aqui, ó, tá ok? E ali exatamente na região, né, onde existe ali a interseção entre esse plano alfa e essa esfera de centro C1, a gente vai ter exatamente a nossa lente plano-convexa, beleza? Então, novamente, observe aqui que ela tem borda fina. Vamos lá? Vamos ao próximo quadro para a gente ver mais uma construção de uma lente? Bom, então vamos ver agora como é que funciona a nossa construção da nossa lente côncavo-convexa. É assim, ó. Imagine duas esferas. Uma esfera de raio R1 e centro C1, tá ok? E temos a segunda esfera. Essa segunda esfera de centro C2 e raio R2, tá ok? E aí, de modo que o posicionamento delas ocorrendo dessa forma aqui, ó, observe R2 maior do que R1, nós temos essa regiãozinha aqui, ó, e essa regiãozinha, ela dá exatamente o formato da nossa lente côncavo-convexa, tá certo? Então, observe, borda fina também, assim como a gente estava conversando no primeiro quadro, beleza? Então, nesse momento, vamos falar agora sobre a lente plano-côncava. Bom, a nossa primeira lente de borda grossa, você pode analisar, ela é feita, né, através de uma esfera de centro C1 e raio R1. E aí o que eu faço? Eu coloco um plano alfa, tá ok? Longe, né? Longe, mas ainda próximo, mas né, fora da esfera, tá certo? Plano alfa. E esse plano alfa cortado por dois planos, o plano beta e o plano gama. Então, a região formada, a região compreendida ali, né, entre a esfera de centro C1, o plano alfa, o plano beta e o plano gama, dá exatamente, né, a nossa lente plano-côncava, tá certo? Então, a nossa lente é formada exatamente naquela regiãozinha ali que eu acabei de mostrar para você, tá bom? Bom, então, fica apenas faltando a gente comentar um pouco sobre, na verdade, comentar sobre, né, a lente bicôncava. Como é que ela é formada? A gente coloca duas esferas aqui, ó, lado a lado, ok? Elas não se encontram, não tem pontos de interseção entre elas, tá certo? Então, eu coloco aqui a esfera C1, de centro C1 de raio R1, aqui do lado de cá, do lado de lá, a esfera de centro C2 e raio R2, tá ok? E aí ficaria um espacinho ali entre elas, então o que eu faço? Coloco ali, ó, um plano alfa que corta, né? Corta aqui o plano, a esfera C1 e a esfera C2, tá? De centro C1 e C2. E faço o mesmo com o plano beta que passa aqui por baixo.
A região compreendida entre essa parte aqui, esse pedacinho da esfera C1, esse pedacinho da esfera C2 e os planos alfa e beta, exatamente a nossa lente bicôncava. Observe aqui a borda dela, né, grossa, tá certo? Bom, e por último, em relação aqui à construção dessas lentes, observe aqui, né, que a lente convexo côncava ela é feita da seguinte maneira, olha lá, coloco duas esferas, tá certo? Cujo centro, a posição do centro é comum às duas, tá? E aí, o que acontece? Observe que a gente tem uma esfera de raio R1 e uma esfera de raio R2, R1 maior que R2. E além disso, coloco aqui, ó, dois planos, tá certo? Um plano alfa e um plano beta, ok? E aí, a região que está ali exatamente entre, né, aquela pequena calota ali da esfera de raio R2, a calota da esfera de raio R1 e os planos formam exatamente a nossa lente convexo-côncava, tá ok? Então, dessa forma, nós temos ali exatamente a formação dessa lente, tá ok? Bom, com isso eu me despeço de vocês, saudações e até a próxima.